Glorificado seja o nome do Senhor por mais esta oportunidade, estar na casa dele e bem dizer o teu santo nome. Aleluia. Projeta para mim Isaías, capítulo de número 6, irmãos. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe quem está nos canais digitais da igreja, assistindo este culto, adorando ao Senhor. Deus abençoe nosso pastor Paulo, anjo dessa igreja, pastor Wallace, juntamente com as vossas famílias. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluia. Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz que aonde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Aleluia. Então você tem liberdade para adorar o nome do Senhor. Amém? Não fique de boca fechada, porque eu tenho certeza que você tem motivos para adorar o nome do Senhor. Aleluia. Se você entrou aqui e de uma certa forma diz assim consigo mesmo, eu não tenho um motivo para adorar a Deus. Eu vou te dar um motivo agora, pode ser? Você já fez isso aqui hoje, ó? Isso é um motivo para você adorar a Deus. Fôlego de vida. Enquanto há vida, há esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Nós estamos na série Servindo, né? Serviço. Servindo com propósito. E eu quero estar um pouco dentro desta série. Deus colocou algo no meu coração. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 6. Prometo ser breve aqui. Falei para o Juninho que eu vou ser rápido. Amém, irmãos? Mas nós vamos continuar adorando o nome do Senhor. Eu não sei se vocês perceberam, mas o culto, irmãos, está leve. Deus está falando de uma maneira muito especial. Aleluia. Todos os louvores que foram entoados até agora, você percebe que é nos levando para adorar a beleza e a santidade do Senhor. Aleluia. Então, quanto mais você entrega, mais Deus se manifesta. Aleluia. Porque nós temos um costume de vir para a casa do Senhor e querer buscar alguma coisa. Mas nós temos que vir para servir com um propósito. E o primeiro propósito é entregar a Deus o que é de direito a Ele. Aleluia. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirava do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que teus lábios foi tocado, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei?
e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amém, igreja? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, diante desse texto, nós vemos aqui um cenário glorioso de uma experiência em que esse profeta teve com Deus. Aleluia. Mas se você for analisar o contexto do capítulo 6 de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, você vai ver um Isaías. A partir do capítulo de número 6, você vai ver um outro Isaías. Porque do capítulo de número 1 ao capítulo número 5, você vai ver um Isaías apontando o dedo às nações e entregando juízo. Aleluia. Mas quando chega no capítulo de número 6, esse homem ele é transformado por uma experiência sobrenatural, ao ponto que lhe comissionou, preparou para que ele estivesse disposto a servir a Deus com o propósito que Deus queria. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos diz que esse capítulo de número 6 foi no ano em que morreu o rei Uzias, que Deus abre a visão de Isaías, e a primeira coisa que Isaías enxerga, porque não tem como servir a Deus, não tem como ser instrumento de Deus, não tem como se colocar diante de Deus para ser servo e instrumento, sem antes saber a quem você está servindo. Aleluia. Isaías, no capítulo 1 ao capítulo 5, ele profetizava às nações, diante de tudo que ele estava vendo. Você vai ver os 6 ais de Isaías. Quando chega no capítulo de número 6, a Bíblia diz que o rei Uzias foi um tempo de reinado em que teve estabilidade. Porém, a Bíblia diz que o final do rei Uzias foi trágico, porque ele foi usurpar a Deus e ele foi cometido de lepra. No segundo livro de Crônicas dos Reis de Israel, você vai ver sobre isso. Mas o que me acha interessante é que quando Isaías vai para o templo do Senhor, no momento em que o rei morre, em que a nação está em luto, a Bíblia diz que foi nesse exato momento em que Deus abre a visão de Isaías. Isaías olha para cima e ele vê Deus assentado em um alto sublime trono. Aleluia! Eu achei interessante isso. E eu fiquei perguntando para Deus, por que a Bíblia detalha no capítulo de número 6, que foi exatamente no ano em que o rei morre, que Isaías viu o Senhor, a visão de Isaías foi aberta. Aleluia. E aí, olhando esse detalhe da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo a história diz que Isaías fazia parte da alta nobreza, tinha acesso ao palácio do rei. Alguns dizem que ele tinha algum grau de parentesco próximo ao rei Uzias, mas a Bíblia não nos confirma isso. Mas isso me faz entender, aleluia, que no momento de luto da nação, em que perdeu o seu líder, o seu rei, é justamente nesse momento em que Isaías vai para o templo, e a Bíblia diz que a visão dele se abre de uma forma em que ele consegue olhar para cima, e ao mesmo tempo ele olha para baixo. Por quê? Porque enquanto ele olha para cima, ele vê um Deus sentado em seu trono, e quando ele olha para baixo, ele vê a nação em luto, e um homem que era um rei de Israel morre,
o trono está vazio, a nação está em luto, aleluia. E Deus faz ele olhar para cima, no momento que ele estava no templo, aleluia, para fazer ele entender a primeira coisa, em que independentemente do que está acontecendo na terra, independentemente de como está o trono na terra dos homens, o meu trono continua no controle, no governo e continua inabalável. Aleluia. O que Deus quis mostrar para Isaías, aleluia, é que ele, mesmo que ele estava a nação em luto, e ele ali, triste pela morte do rei, é que Deus continuava no governo da nação com autoridade. Aí olhando para esse detalhe, louvado seja o nome do Senhor, eu achei algo interessante e profundo aqui. Por quê? Porque é muito interessante que faz eu entender que Isaías tinha um tipo de conexão emocional ou espiritual com o rei de Israel. Aleluia. E aí me traz à memória um sentimento humano, por quê? Porque é justamente no momento em que nós olhamos para a nossa visão terrena, e as coisas estão de cabeça para baixo, onde nós não conseguimos ver saída, onde nós conseguimos ver a afabilidade humana, onde as coisas não dão certo por muitas das vezes, e que as coisas muitas vezes fogem do controle, aleluia. E você vê que foi justamente no ano em que o rei morre, que houve essa manifestação gloriosa sobre a vida de Isaías, me faz entender que é justamente nos momentos que nós estamos em alguma área da nossa vida, que nós temos um sentimento de luto, de perda ou de adversidade, que Deus está pronto para manifestar a glória dele sobre a nossa vida. Por quê, irmão Alex? Porque justamente quando nós estamos com o coração quebrantado, um espírito contrito, é que Deus está pronto para manifestar a sua presença e revelar a sua glória. Aleluia. Perceba-se, todas as vezes que você está passando por algum processo difícil, todas as vezes que você está com o coração quebrantado por alguma situação terrena que acontece em volta da sua vida, a primeira coisa que você lembra é: eu preciso ir para o templo, eu preciso ir para a casa do Senhor, eu preciso ouvir uma palavra, eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E eu muito me alegro com isso, porque a Bíblia diz que Deus não dispensa ninguém da sua casa de mão vazia. Por isso que o salmista diz: me alegrei quando me dissesse vou à casa do Senhor, porque ele tinha certeza que quando ele pisasse a planta dos pés na casa do Senhor, ele saberia e sentiria a presença de Deus envolvendo ele. Louvado seja Deus. E muitas das vezes nós vemos para um culto como esse, vemos uns louvores perfeitos, com a entonação, com as notas musicais, com um treinamento, porque eles treinam, eles ensaiam para entregar o melhor para o Senhor, e parece que nós entramos dentro da casa do Senhor e estamos presos, amarrados a alguma situação, e não conseguimos levantar a voz para o céu e adorar a Deus como Ele merece. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. O que Deus quis mostrar para Isaías é que todo momento que ele entrasse na presença dele, diante de adversidade, não era para ele olhar para baixo, não era para ele olhar que estava em volta, mas era para ele olhar para cima, para ele saber que tem um Deus que governa tudo e todas as coisas. Talvez você entrou aqui, eu não sei como você entrou aqui, mas talvez você entrou como Isaías, está preocupado com alguma coisa terrena, está com a mente lá do lado de fora. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu venho te dizer uma palavra: você está no lugar que é santo, onde a presença de Deus é manifestada, e Deus está te chamando a atenção aqui nessa noite para te dizer: é tempo de olhar para cima, é tempo de olhar para o meu trono e saber que eu estou no governo, que eu estou no controle, que eu estou sobre todas as coisas. Aleluia. Deus está aqui. Aleluia. Primeira coisa que Isaías viu é que independente do que está acontecendo na terra, eu tenho um Deus que está no governo e tem autoridade sobre todas as coisas. Aleluia.
O que Deus quis mostrar para Isaías é que os tronos da terra caem, mas o trono do céu continua firme e inabalável. Possa ser que você olhe pela terra e você vê muitas coisas acontecendo, ao tempo de te entristecer, e você não ver expectativa, nem esperança, nem solução para nada. Mas quando você olha para a terra e vê isso, você tem que olhar para o céu e saber que você está na casa de Deus, e Deus sempre tem algo para entregar para a sua igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Não tem como Isaías se colocar diante de Deus como instrumento antes de passar por um processo e saber quem é Deus. Então, quando ele olha para o trono, Deus abre a visão dele e faz ele entender que Deus está no governo. Você está entendendo isso? Primeira lição para a tua vida aqui nessa noite. Eu não sei como você entrou aqui, mas a resposta de Deus para a tua vida: eu estou no governo, eu estou no controle, e eu tenho autoridade sobre todas as coisas que estão sobre a tua vida. Aleluia, não há o que temer. A Bíblia diz que a segunda coisa que Deus faz Isaías enxergar, ele vê os serafins voando sobre o trono de Deus. Aleluia. E a Bíblia é tão detalhista, que a Bíblia, assim como Isaías viu Deus assentado sobre um alto e sublime trono, fez ele enxergar também que os anjos, os serafins, voavam sobre o trono. E a Bíblia diz que Deus fez Isaías enxergar que os anjos, aleluia, que voavam com 6 asas, 2 cobriam o rosto, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus fez Isaías enxergar? Fez Isaías enxergar que Deus é digno de ser adorado. Louvado seja o nome do Senhor. E a adoração não era um pouquinho, não era limitada, a adoração era intensa, porque a Bíblia diz que eles voavam, eles tinham 6 asas, porque cobriam os rostos e cobriam os pés. Deus fazendo Isaías enxergar que diante de Deus tem que se prostrar, diante de Deus tem que se quebrantar, diante de Deus tem que reconhecer que Deus é Deus sobre todas as coisas, e é digno de toda a adoração. Aleluia! Mas, irmão Alex, eu não tenho motivo para adorar a Deus. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele vai te dar motivos para adorar o santo nome dEle. Aleluia! Aleluia! E a Bíblia nos diz que o detalhe é tão profundo, que com 2 asas eles adoram, eles se prostam, mostrando rendição a Deus. E as 2 asas com que eles voavam, aleluia, mostram o quê? Que eles estavam servindo a Deus. Aleluia! Diante da presença de Deus com intensidade, dizendo que Deus, Ele não quer nada pela metade, Deus, Ele quer tudo por completo, é corpo, é alma, é espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você tem é dele, já foi falado aqui. Se tudo que você tem é dele, então entrega tudo para Ele e descansa, porque tudo Ele fará. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Terceira coisa que Deus fez Isaías enxergar. A Bíblia diz que a hora da sua veste, o séquito enchia a casa de fumaça. Aleluia. Aqui representa a glória de Deus, que aonde Deus está, a glória dele é manifestada. Aleluia. Deus fez Isaías enxergar que enquanto ele reconhece que Deus está no governo, no controle, que enquanto ele
entende e saiba que tem que servir com intensidade, tem que adorar a Deus por aquilo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Deus começa a manifestar a sua glória, envolvendo Isaías aonde ele estava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Isaías olha e vê os anjos cantando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus ensinando Isaías, mostrando para Isaías como ele deve ser adorado. Aleluia. E mostrando para Isaías que enquanto ele adora, ele se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando os anjos cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, Deus mostrando para Isaías que Deus é o Senhor da guerra. Talvez você entrou aqui debaixo de guerra, debaixo de batalha, aleluia. Mas quando você reconhece que Deus é governante, reconhece que Deus tem que ser adorado, reconhece a glória dEle, aleluia, Ele mostra para você que não tem batalha que Ele não venha vencer, aleluia. Porque a Bíblia diz: pelejarei por vós e vós calareis, aleluia. Mas para isso você tem que reconhecer que Deus é santo, que Deus é governante, aleluia, que Deus é digno de ser adorado, louvado seja o nome do Senhor. E que quando você entra na casa dEle, com esse sentimento, com essa, aleluia, com essa intenção, aleluia, o nome dEle há de ser glorificado, e a manifestação da glória dEle é certa. Será que você tem motivos de adorar o Deus nessa noite? Será que você já teve a percepção do lugar que você está hoje sentado? Aleluia. Será que você hoje teve percepção de quando você levantou da sua cama e respirou? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos este texto, nós vemos que Deus mostra outra coisa para Isaías. Aquele homem que apontava as nações e decretava o juízo, quando Deus abre a visão dele, mostra para ele quem é que está no governo, quem é que está no controle, mostra para ele quem é digno de adoração, quem é digno de serviço, aleluia. Quando mostra para ele a manifestação da sua glória, ele olhando para tudo aquilo, ele fala assim: ai de mim, porque eu estou perecendo. Eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Aleluia. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluia. É como se Isaías estivesse vendo um espelho, a reflexão da glória nele. E quando você tem essa manifestação de saber quem é Deus, que Ele é digno de ser adorado, você começa a não olhar para os outros, mas você começa a olhar para você mesmo. Aleluia. E o que eu acho interessante e profundo nessa passagem, Júnior, é que aquele homem que no capítulo 1 ao capítulo 5 apontava para as nações, ele vem, o mesmo dedo, e aponta para ele: ai de mim que estou perecendo. Dizendo para Deus: Deus, eu estou em pecado, e o pecado está na minha boca. Aleluia. E isso aqui é profundo, aleluia. Porque a Bíblia diz que quando a pessoa se aproxima de Deus, ele consegue entender. E quando ele reconhece Deus, ele sabe que ele não é nada, que ele precisa de misericórdia e de graça. Aleluia. Não tem como servir com o propósito sem antes saber quem é Deus que está te enviando.
Não tem como servir com o propósito se você não tiver uma experiência sem saber quem é Deus. Aleluia! O que foi que Jesus ensinou para os discípulos quando antes dele ir para o Pai? Ele deu as últimas instruções. Vão para Jerusalém, espere a promessa do Pai, do Espírito Santo que virá. Aleluia! E do alto vocês vão ser revestidos de poder, e serão minhas testemunhas. Não tem como eu testemunhar de alguém se eu não conhecer ela. Aleluia! Não tem como eu falar do amor, não tem como eu falar de quem Ele é se eu não conhecer, se eu não tenho experiência com Ele. Aleluia! Por isso que quando Isaías viu a glória, a manifestação, viu aquela maravilha, ele apontou para ele e falou: eu preciso me converter, eu preciso me deitar na presença do Senhor, eu preciso saber quem é esse Deus. E quando ele faz isso, ele falou: Deus, aqui está o meu problema. Aleluia! Por que você está pregando isso, irmão Alex? Porque quando você está na presença do Senhor, você tem liberdade de estar na presença dele. Fala: Deus, aqui está o meu problema, é aqui que eu preciso de transformação para me te servir com propósito. Aleluia! Sabe o que Deus está falando no meu coração? Que Deus te trouxe você aqui nessa noite para te dizer assim: onde é que está o teu problema, Isaías? Aleluia! Porque a Bíblia diz que quando Isaías viu a glória de Deus, a manifestação, falou: Deus, é aqui que o Senhor tem que resolver. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Isso é lindo, irmão. Deus está te chamando a atenção, dizendo assim: aonde é que você quer que eu vá? O que eu preciso fazer para que você sirva eu com o propósito daquilo que eu te chamei? Aleluia! O que eu preciso fazer para você deixar os dons ser manifestados? O que eu preciso fazer para você deixar eu usar a ferramenta que eu coloquei na tua alma? Oh, aleluia! Eu estou sentindo a presença dele aqui, aleluia! Você não vai sair daqui como você entrou, aleluia! Lembra quando eu falei que onde tem o Espírito do Senhor, a liberdade, a casa de Deus é lugar de liberdade espiritual, aleluia! Você está na casa do Pai, e quando você está na casa do Pai, você está alegre, o Pai também está alegre, então Ele manifesta. Você tem que deixar o Espírito trabalhar na sua vida. Aleluia! Hoje é noite de carregar as baterias espirituais. Aleluia! Hoje é noite de revestimento espiritual. Hoje é noite de transformação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isaías chega para Deus e fala: Deus, aqui está o meu problema. O ofício do profeta era a boca, era através da boca que era manifestada a mensagem do Senhor. Deus, eu preciso que o Senhor toque aqui. Aleluia! Isso aqui é lindo, irmão. Sabe o que ele quis dizer? Eu preciso conhecer o teu poder de perto. Aleluia, louvado seja. Isso aqui é um símbolo do Espírito Santo quando toma a vida de alguém. Aleluia. Quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, causa transformação, traz quebrantamento, arrependimento, e sabe que Deus é sobre todas as coisas. Aleluia. Por isso, quando você está num ambiente como esse, você tem que vir adorar a Deus e não olhar nem para a direita e nem para a esquerda, se o louvor está bom, se o louvor não está bom, se a palavra está boa, se a palavra não está boa, mas você tem que olhar para cima, saber que você está no templo e que Deus está pronto para manifestar a presença dEle, pelo culto que você vai entregar por aquilo que Ele é. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 9, verso 12, a Bíblia diz que Deus entregou os dons espirituais à igreja. Efésios capítulo 4, verso 11, Deus fala dos dons ministeriais. 2 Coríntios 9, 12 diz os dons espirituais. 3 é a boca de Deus, 3 é os olhos de Deus, e 3 é a manifestação da mão de Deus, falando numa linguagem antropoformal. Aleluia. Quer dizer que Deus, através de mim, através de você, Ele enxerga as coisas. Aleluia. Ele entrega as coisas. Ele manifesta as coisas. Aleluia.
Mas Ele deu essa legalidade para mim e para você. Deus, Ele criou uma legalidade que assim, para que Ele manifeste, você tem que abrir o coração para Ele. Você tem que se colocar diante dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer, hoje é noite de transformação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite em que Deus vai te comissionar. Aleluia. Quanto tempo você não fala em línguas estranhas? Quanto tempo você não deixa Deus te usar? Deus está falando comigo aqui, igreja. Existe uma unção de liberdade aqui nessa noite. Existe uma unção de quebrantamento aqui nessa noite pelo poder da palavra. Aleluia. Noite em que Deus quer revestir a tua alma de poder. Porque aí fora as coisas não estão fáceis. Aleluia. Mas se você olhar para o trono terreno, você vai se entristecer. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer, enquanto o trono da terra cai, o trono do céu está perfeito, inabalável. Aleluia. Aleluia. Não deixa que as coisas terrenas te abalem. Mas entra na presença do Senhor. Deixa Deus abrir a sua visão espiritual para você entender o que Ele tem contigo. Porque hoje é noite em que a Bíblia diz o quê? Que quando Isaías fala o problema dele, onde Deus precisava trabalhar, onde Deus precisava entrar, para que ele fosse instrumento de Deus, pronto para o serviço. A Bíblia diz que ele viu outra coisa. Ele viu os serafins saindo do altar. Irmão, isso aqui é lindo. Aleluia. Depois de ele ter visto Deus no seu trono, depois de ele ter visto como Deus é adorado, depois que ele viu os serafins servindo como que serve a Deus com toda a intensidade, aleluia. Depois que ele viu aquela manifestação e fala, Deus, eu preciso que o Senhor toque nessa área da minha vida. Aleluia, Deus continua abrindo a visão dele. E a Bíblia diz que ele viu um serafim saindo do altar com uma tenaz de brasa viva. Eu começo a imaginar aquela minha imagem, o serafim saindo voando. A Bíblia diz que o serafim toca nos lábios dele. E a Bíblia diz, a tua iniquidade e o teu pecado foi perdoado e você está purificado. Aleluia. Sabe o que Deus quer dizer? Não tem nada que entre na presença de Deus que não causa transformação. Aleluia. Sabe o que Deus quis mostrar para Isaías? Eu não estou olhando para a sua fraqueza, eu não estou olhando para a sua incapacidade. Eu quero te mostrar, Isaías, que pelo meu Espírito eu posso te levantar como profeta para levar a minha mensagem. Aleluia. Talvez você entrou aqui se sentindo incapaz. Talvez você entrou aqui e disse, Senhor, eu não tenho dom, eu não tenho talento, eu não consigo, eu não tenho vergonha de chegar lá no microfone, eu não consigo, Senhor, evangelizar, eu não consigo cumprir o meu chamado. Deus está dizendo para você, você não consegue nada, mas pelo meu Espírito, você consegue. Porque a Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas sim pelo poder do Espírito. Aleluia. É Deus que levanta, é Deus que capacita. Sabe o que Deus está mostrando para Isaías? Isaías, eu quero te usar aonde você pisar a planta dos pés. Aleluia. Aleluia. Eu quero te usar no teu trabalho, eu quero te usar na faculdade, eu quero te usar na igreja, eu quero te usar onde você passar, porque você é meu instrumento. Mas que para você ser usado, Isaías, você precisa reconhecer quem eu sou e ter uma experiência comigo. Você tem liberdade para adorar aqui. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Você tem liberdade, você tem liberdade. Você está na casa do Pai. Aleluia, aleluia. Nós temos o costume de entrar na casa do Senhor, ficar medindo quem é mais espiritual, quem é menos espiritual. Não, irmão, Deus dá a porção para cada um conforme a utilidade. Aleluia, para cada um Deus entrega aquilo que é necessário.
para aquilo que Deus chamou, para aquilo que Deus comissionou, aleluia. Não fica se comparando ao irmão da direita, ao irmão da esquerda, aleluia. Deus te entregou uma ferramenta e quer que você seja útil naquilo que Ele te entregou e fiel naquilo. Aleluia. Talvez você está lá na porta, lá no estacionamento, dizendo: isso aqui é uma coisa tão simples, mas Deus está olhando lá de cima e está vendo assim: esse aqui está reconhecendo que eu sou governante. Esse aqui está reconhecendo que ele deve me adorar aonde ele estiver dentro da minha casa, aleluia. Esse aqui está reconhecendo que é eu que faço todas as coisas, aleluia. Por mínimo que você esteja servindo, Deus está olhando para você como um servo fiel. Aleluia. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque aqui é uma igreja de talentos, irmãos. É um arsenal de talentos. Aleluia. Eu vi esse jovem que subiu aqui agora para ministrar a palavra de oferta. Ministrou a palavra de oferta numa maestria, irmão. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo. Aleluia. E olha o que Deus faz. Quando você olha para a pessoa, você tem um discernimento. Cadê ele? Você tem um discernimento quando você olha. Deus deu uma ferramenta para ele. A ferramenta que ele trabalha hoje, a mesma ferramenta que ele trabalha, é a mesma ferramenta que Deus usou ele aqui. É a comunicação. O dom de se comunicar, o dom de conseguir falar, de falar pelo Espírito de Deus. Você acha que Deus vai te usar só quando você estiver no altar, quando estiver com o microfone na mão? Não. O talento que Deus te entregou, você vai ser usado aonde você passar. Aleluia, porque nós temos tesouro dentro desse vaso de barro que foi entregue para Deus, aleluia. Aonde você for, aonde você falar, Deus quer te usar com maestria. Deus só quer que você reconheça que Ele é seu governante. Deus só quer que você reconheça que quando você estiver dentro da casa dEle, é aqui, Ele é digno de adoração, aleluia. Porque por isso mesmo que a Bíblia fala: guarda teu pé quando entrar dentro da casa do Senhor, porque aqui é lugar santo, é lugar de adoração, é lugar de reconhecer quem Deus é, aleluia. É aqui que você carrega a sua bateria para você ir para o mundo aí fora, uma semana puxada de tantas batalhas espirituais. Você tem que recarregar aqui quando você estiver aqui dentro. Deus quis mostrar para Isaías: do lado de fora só morte, do lado de fora só caos, mas quando você entra na minha presença, eu mostro para você que eu estou no controle de todas as coisas. E eu quero usar você, Isaías, para mudar o que está acontecendo em volta da sua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar a Deus? O Senhor falou algo comigo aqui. Deus te trouxe aqui hoje para você tirar uns minutinhos para reconhecer quem Ele é, para se prostrar diante dEle em espírito e em verdade. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele quer manifestar a glória dEle por onde você passar. Aleluia. Por onde você passar, você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai ver aonde Deus vai ir. Aleluia. Lembra quando Moisés chega para Deus e fala: Deus, eu quero ver a sua glória. Aí Deus olhou para Moisés e falou assim: Moisés, você é muito ousado. Nenhum homem pode ver a minha glória e ficar vivo. Mas tá bom, eu entendi o que você quer. Você quer subir de nível, né, Moisés? Você já teve várias experiências comigo, mas você quer subir de nível, né? Eu entendi. Então faz o seguinte, Moisés: vai lá para o monte, fica na fenda da penha, e quando eu passar, a minha mão vai te cobrir, e você vai me ver pelas costas. Aleluia. Mas você vai ver a minha presença. Aleluia. Olha, Deus é tão lindo, irmãos, que Deus entendeu o que Moisés queria. Eu quero ver a sua glória, Senhor. Eu quero subir de nível. Aleluia. Deus mostrou para Moisés assim: Moisés, você vai ver aonde eu vou passar.
por causa do seu pedido. É isso que Deus quis mostrar para Moisés. Você vai ver aonde é que eu vou passar. Você não entendeu ainda, né? Aleluia. Vamos se colocar de pé? Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você que para servir com propósito, Deus precisa abrir a sua visão espiritual para você entender o que Deus quer de você. Porque às vezes você olha lá fora e as coisas lá de fora têm te abalado ao ponto de você não usar a ferramenta que Deus te entregou. De você entrar aqui dentro de um templo desse, onde você vê a manifestação dos dons espirituais e você acha que nada está acontecendo. Todo culto é uma batalha espiritual, irmãos. Enquanto você está aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, Deus está trabalhando na sua casa, Deus está trabalhando na sua família, Deus está trabalhando nos seus negócios, aleluia. Enquanto você vem com intensidade de servir a Deus aqui, entregar para Ele o que é de direito, Ele começa a passar aonde Ele tem que passar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não perde o controle da sua vida. Quem sabe você está olhando e fala assim: Deus, eu já perdi o controle da minha vida. Não tem problema, eu ainda estou com o controle dela. E eu vou colocar tudo no lugar, porque eu quero que você me sirva com um propósito. Se tem uma coisa que Deus se alegra é quando o servo dele serve Ele com um propósito e fidelidade. E se para isso Ele tenha que tocar em algumas áreas da sua vida, Ele vai tocar. Aleluia, para o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. O coral vai poder cantar? Aleluia. Amém. Continue de pé, vamos adorar a Deus. Coloca a mão no seu coração. Aleluia. Se conecta com o Pai. Eu sei que a palavra de Deus ela está sendo manifestada no seu coração. Eu tenho certeza que Deus tem falado contigo de uma forma sobrenatural. Aleluia. E o Senhor falou para mim que quando o serafim saiu do altar e tocou em Isaías e transformou, Isaías teve uma experiência com o altar de Deus. O que é estar no altar de Deus? Aleluia. Sabe o que eu quero dizer com isso? O Senhor está dizendo que hoje você vai ter uma experiência do altar de Deus. Eu não sei como você vai acordar amanhã. A palavra de Deus ela não volta vazia, ela vai e prospera e cumpre o propósito dela. Aleluia. Então hoje é noite de entregar para Ele o que Ele merece por direito. Você não tem noção do que onde Deus vai passar por esses dias. Estou sendo profeta de Deus aqui hoje. Deus só quer que você reconheça que Ele está no controle. Aleluia. Que o Espírito Santo está pronto para trabalhar na sua vida de uma forma especial. Aleluia. Se você sentir de vir no altar de Deus aqui hoje, fique à vontade, você tem liberdade. Aleluia. Só se conecta com o Pai, porque tem algo diferente aqui sobre essa atmosfera. Aleluia. Aleluia.
Receba essa presença gloriosa do Senhor sobre a tua vida. Aleluia, aleluia. Labadacachena marras. Aleluia. 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 É a presença. Aleluia. Ele está na casa. Anabadai que amaios narai. Aleluia. 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 Deus está te revestindo nesta noite. Deus está te fortalecendo. Aleluia. Receba novas línguas. Receba o batismo com o Espírito Santo. Receba o abraço do Espírito Santo na tua alma. Receba a cura. Receba a libertação. Aleluia. 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia. Estende a mão, irmãos, para os irmãos que estão aqui na frente. Aleluia. Senhor Deus,
Teus filhos entenderam a palavra, Senhor. Vieram até o Teu altar porque querem ser tocados pela Tua presença, Pai. Aleluia. É no nome de Jesus, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, Teus filhos e as Tuas filhas, Senhor, que entenderam a Tua palavra, Senhor, e precisa que o Senhor entre com uma intervenção, Senhor, em alguma área da sua vida, Pai. Eles vieram até o Teu altar porque entenderam, Senhor, e creram na Tua palavra, Pai. Pai, é no nome de Jesus que ainda por estes dias, Senhor, aquele serafim que saiu do altar e tocou os lábios de Isaías, Pai, como um símbolo da Tua presença, Senhor, que veio lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, Senhor, onde o Teu Espírito foi derramado, Senhor. Hoje nós temos a liberdade, Senhor, de sentir essa presença e ser tocado por essa presença, Pai. Pai, toma essas vidas nas Tuas mãos, Senhor, capacita, Pai, transforma. Enquanto eles estão aqui, Senhor, diante do Teu altar, que o Senhor vai lá, Senhor, onde o Senhor precisa ir, onde só o Senhor precisa entrar, porque eles reconhecem que o Senhor é santo e é poderoso, e governa sobre todas as coisas, Senhor. Que eles saiam daqui, Senhor, debaixo da Tua presença, debaixo desse sobrenatural da Tua palavra, Pai, transformados e crendo, Senhor, no milagre sobrenatural da Tua intervenção. Senhor, a Tua igreja também não é diferente, Senhor. A Sua igreja está aqui, Senhor, se quebrantou, recebeu a Tua palavra, veio cultuar, a Te entregou, Senhor, o que ela tem para Te entregar. Senhor, entramos numa semana, Senhor, debaixo da Tua presença, Pai, crendo, Senhor, nas Tuas intervenções, Senhor, no Teu caminho, na Tua direção, na Tua manifestação, ó Pai. Senhor, é no nome de Jesus, Senhor, que cada um, Senhor, venha ser tocado pela Tua presença de uma forma sobrenatural por esses dias, Senhor. Que haja cura, haja transformação, haja libertação, haja transformação, Pai. Deus, em nome de Jesus, vai até o anjo dessa igreja, Senhor. Toca também na sua saúde física e na sua saúde espiritual. Que ele continue, Senhor, sendo cheio da Tua presença, Senhor, fortalecido para continuar direcionando esse rebanho, ó Pai. Vai aonde ele estiver agora e toca com a Tua presença, Senhor. Que ele volte cheio do Teu Espírito, Senhor, fortalecido pela Tua presença, Senhor. E que o Seu nome venha a ser glorificado por onde ele passar, onde ele colocar as mãos, onde ele colocar os pés, Senhor. E que essa igreja, Senhor, venha se multiplicar. E que essa igreja, os dons venham a se manifestar, Senhor, onde os ministérios venham a se manifestar, Senhor. Cada filho Teu, cada filha Tua, desde a, Senhor, da porta dessa igreja até esse altar, Senhor. Que o Senhor venha capacitar e encher da Tua presença a cada dia, Senhor. E que o Seu nome venha a ser glorificado, Pai. E que venham sair daqui, Senhor, com a visão aberta da Sua glória, Pai. É no nome de Jesus, Senhor, que eu Te peço e Te agradeço. Amém. Deus abençoe os irmãos, amém.